Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Completando aí 5 anos no ar, Jornal em Foque, com mais de 1000 programas no ar aí ao longo desses 5 anos, agora completados em janeiro, né? Enfim, são comemorações e com a credibilidade, a marca do BocNews, que completa também 40 anos, agora em março também, o BocNews 40 anos, Jornal em Foque 5 anos, trazendo aí centenas de entrevistados e, é claro, chegando aí quase 1000 programas no ar aí, sempre de segunda a sexta, que você nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube, no nosso site bocnews.com, Instagram, X, enfim, todas as redes sociais, TikTok e, é claro, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. Enfim, já passamos esse período das festas, agora as pessoas, né, começam a pensar aí no ano que está se iniciando, e é claro, fala assim, pô, tá na hora que eu preciso aprender, na hora que eu preciso discutir, fala assim, eu preciso aprimorar a minha língua ou aperfeiçoar aí aquilo que eu aprendi lá atrás, mas eu preciso aperfeiçoar. Esse é o tema central do Jornal em Foque de hoje. Vamos trazer uma especialista na questão do inglês principalmente, mas não só no inglês também. A Silvia Merit Sirdal, que é especialista em educação bilíngue com mais de 4 décadas de experiência com aprendizagem cooperativa pelo Instituto Kagan, com diplomas pelas universidades de Michigan e Trinity, com pós-graduação em educação multilingüe. Enfim, currículo aqui extenso. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Certamente aí, até pegando esse gancho, professora, estamos aí iniciando o ano, né? Quando as pessoas passam, né, as festas final de ano, a pessoa fala, ano que vem, ou ano passado, obviamente, vou fazer alguma coisa. Aí chegamos agora em no novo ano. E aí fala assim, pô, eu preciso fazer isso e aquilo. É que nem regime. Depois das festas eu começo a fazer o regime. Depois das festas eu começo a estudar. Como é que funciona isso ou não tem uma data específica nesse sentido? Na nossa escola, a gente não tem uma data. Sempre é possível entrar a qualquer momento por causa da proposta que nós temos, da metodologia que nós trabalhamos. Né? Talvez em alguns cursos as pessoas se sintam um pouco resistentes de entrar no meio, com medo de ter perdido um conteúdo. A diferença é que um curso de inglês ele tem um currículo a ser seguido pautado muito pela gramática, que é uma ordem que foi construída, que acreditava-se ser a ordem correta de ensinar um idioma. E que alguns teoristas de educação, de aquisição de segunda linguagem, como Stephen Krashen, dizem que não é a ordem correta. Aquela ordem que é o verbo to be no presente, depois o presente simples, o presente contínuo, aí o passado simples, o passado contínuo, porque não é nessa ordem que a gente consegue organizar no cérebro. Na escola em que a gente trabalha, a gente não trabalha focado na gramática, a gente trabalha focado na construção de repertório bilíngue primeiro, partindo do princípio de como nós aprendemos e adquirimos a nossa língua nativa, a nossa língua materna. Primeiro a gente aprende a ouvir, para depois aprender a falar, e só por volta dos 9, 10 anos é que começam a apresentar para a gente a gramática. Então, eu acredito que nesse modelo não é problema entrar ou aprender em qualquer parte do ano, porque você está sempre aprendendo e voltando naquilo que você aprende e construindo o seu repertório.
como não tem esse linha do tempo para gramática, fica muito mais amplo e mais fácil e flexível para você aprender. O que eu costumo dizer é que quanto mais rápido você fizer isso, melhor vai ser quando você chegar no final do ano e for rever as suas metas e ver o quanto que você conseguiu atingir. Sim. Né? Porque a gente tem sempre duas opções. Pensar, puxa, consegui fazer isso nesse ano, ou eu já podia ter começado. Eu perdi um ano e não fiz. Exatamente. É que nem começar o regime a partir da semana que vem. Deixa depois de segunda-feira, né? A senhora é fundadora e diretora do programa Influent People, né? Isso. Como é que funciona esse sistema, né? Já tem desde 2011. Como é que funciona esse sistema? Até para as pessoas entenderem aí o que diferencia, por exemplo, de outros sistemas nesse aspecto. Tá, a gente fala que a Influent People, ela não é um curso de inglês. Por essas razões que eu já falei, né? De não ter o foco na gramática antes dos alunos terem um repertório para falar. Então, nós somos uma imersão em inglês. Da pessoa que abre a porta, a secretária, a todo mundo que está trabalhando lá, todo mundo fala inglês. Então, tem o Mr. Tom, que é quem abre a porta, que também é responsável pela recreação durante os intervalos com as crianças e com os jovens. Tem a Tainara, que fica na recepção. Todos eles conseguem e se comunicam muito bem em inglês com os alunos. Então, o aluno, ele está lá, ele está imerso, ele está ouvindo e sendo exposto ao idioma. As aulas, elas são por projetos. Ao invés de eu me preocupar com o ponto de gramática que eu vou ensinar, eu me preocupo no conteúdo que esses alunos querem explorar. Sejam crianças de 3, de 10 ou adultos, eles escolhem um tema que eles querem aprender ou desenvolver, e aí a professora vai planejar toda a aula baseada nesse tema. E ao planejar, ela vai pensar que língua que eles precisam ter controle, né? Que vocabulário eles precisam aprender, que chunks of language. Chunks of language são pedaços de frases que você pode ir adequando, adaptando a diversos cenários que eles precisam aprender, e aí ela pensa qual a gramática que eles vão precisar saber ali, para aquele conteúdo, e que pode ser qualquer ponto gramatical, não vai ser necessariamente na ordem cronológica que criaram. E então ela dá sentido para a criança ou para o adulto para aquilo que ele está aprendendo. Uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente estava na escola, a gente fazia essa pergunta, por que eu tenho que aprender isso? Porque muitas vezes a gente é exposto a vários conteúdos que não fazem o menor sentido e a gente sai da escola falando, o que eu aprendi? Né? Como... Trigonometria. Número pi. Para que a gente aprendeu o número pi? Fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente parte desse princípio. Ao planejar uma aula, a gente pensa por que primeiro a gente está ensinando isso para o aluno. E a maior razão é porque ele quer aprender isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma turma de kids nossa, ela quis aprender e explorar e investigar sobre os megalodons. Então, começaram a investigar e aí a professora foi trazendo provocações sobre outros animais marinhos, eles foram aprendendo sobre diversos animais marinhos, tudo isso em inglês. Então, foram criando um repertório que talvez, num nível básico de crianças, eles jamais aprenderiam sobre animais marinhos tão aprofundado como eles foram. Mas por eles terem escolhido esse tema, eles participam muito mais, eles se motivam muito mais. E aí o projeto deles foi criar um jogo sobre esses animais, fazendo comparações. Então, qual foi o tema de gramática que eles viram? Comparativo e superlativo. Seria esse, talvez, se fosse num curso normal, o tempo deles aprenderem? Não, mas era o que eles precisavam para aquele projeto. Então, deu sentido também para aquilo que eles estavam aprendendo relacionado ao inglês. A gente usa o inglês como meio de instrução, ou seja, a professora explica, fala tudo em inglês, do tema que eles querem. Eles conseguem associar o que ela está falando em inglês, porque eles já conhecem algumas coisas desses animais. Então, eles conseguem entender o que está sendo dito, apesar de não ser o vocabulário que eles têm. E eles se motivam a aprender muito mais porque é um assunto que eles queriam. Então, no final, eles conseguem falar muito mais sobre os animais marinhos porque eles desenharam esse projeto junto com a professora.
Ao mesmo tempo, uma outra turma da mesma faixa etária estava aprendendo sobre emoções, porque a professora percebeu que eles precisavam falar sobre isso. Muito interessante nesse aspecto. Uma das questões sempre a gente coloca, né? Às vezes as pessoas, olha, qual a idade para aprender uma nova língua, né? Porque fala assim, olha, já tenho, né? Aí você, obviamente, quando você é criança, o seu cérebro trabalha com uma velocidade, uma facilidade diferente, por exemplo, uma pessoa mais experiente. Mas existe idade para aprender uma nova língua? E quais são as diferenças? Até as pessoas que não tiveram oportunidade também, né? E agora se aposentam e falam assim, vou viajar. Mas às vezes eu preciso, pelo menos, as coisas mais básicas, né? Para não passar nenhuma vergonha nesse sentido, né? Pelo menos algo mais básico. Como é que funciona isso? Não existe idade para aprender nada, né? O cérebro, ele aprende, lógico que o que diferencia uma criança de um adulto são alguns fatores. A criança não tem preocupações, ela não tem casa para cuidar, não tem conta para pagar, a preocupação dela é brincar. Então, ela está com o cérebro mais relaxado para aprender, menos despreocupado. Por isso a gente costuma dizer, a criança é uma esponja, tudo que a gente joga, ela pega. Mas é porque ela tem esse relaxamento. Não tem conta, né? não tem nada. Está construindo, lógico, né? Ela está construindo muito mais sinapses e neurônios, porque é um cérebro mais jovem. Mas, principalmente, ela não tem essa questão de estar preocupada com a vida dela. A segunda coisa é que ela não tenha vergonha. A criança, ela quer brincar, ela quer conversar. E conforme a gente vai criando essa percepção, né, da sociedade, do julgamento dos outros, do olhar do outro, isso vai criando certos bloqueios, porque a gente fica com medo de falar e de errar. Sim. Né? Então, o adulto... Que os outros vão pensar. Que os outros vão pensar. O adulto, ele tem muito medo de se expor. Ontem mesmo eu entrevistei uma professora excelente, foi dar um curso na França, e ela falou para mim, eu fiz inglês a vida toda, mas eu tenho muito medo de falar. Eu falei, mas por que você tem medo? Ela falou, porque eu tenho medo de errar. E aí eu falei para ela, mas tudo bem, o professor, a gente espera que tenha um português muito bom. Sim. Mas a grande maioria dos brasileiros comete erros ao falar português, né? Porque a gente vai cometer ou erros sem querer, ou até são coisas da própria linguagem, né? O santista, ele não conjuga o tu, ele fala tu foi, tu vai. Tu vai. E isso é da nossa região, né? Só que gramaticalmente errado. Mas a gente não julga quando alguém que a gente conhece fala inglês, o português errado. E a gente não se julga, ai meu Deus, falei errado. Por que então a gente é tão cruel conosco, nós somos tão cruéis conosco quando a gente vai falar uma segunda língua? Por que a gente espera a perfeição para falar uma segunda língua e só aí eu vou falar? Então, esse eu acho que é o maior problema. O adulto, ele tem a preocupação do dia a dia, ele tem menos tempo para se dedicar, ele tem o cérebro já ocupado com tantas coisas. As gavetas já estão tantas informações. Cheias, e às vezes informações desnecessárias, como o número pi. É que nem o computador, né? Você tem lá muito... Tem que você tem que esvaziar. Mas ele principalmente, acho que o maior problema do adulto é o medo de se expor. O Krashen, esse é um teorista que eu gosto muito, que fala sobre aquisição de segunda língua. Ele fala que quando você vai falar... Primeiro que para você aprender uma língua, você só vai desenvolver essa segunda língua quando você começa a entender a mensagem. E ele explica isso dando um exemplo. Primeiro ele fala alemão bastante. Todo mundo fica olhando, ninguém entendeu nada. Aí ele fala, se eu falasse mais devagar, será que você entenderia? Ou se eu falasse mais rápido, ou se eu mandasse você repetir? É lógico que ninguém ia entender, porque era uma língua que não era nada, né? Que a pessoa pudesse ligar o que ele estava falando. Aí ele faz na lousa o desenho, e conforme ele vai fazendo o desenho, ele vai falando. Então ele desenha uma cabeça e ele fala em alemão, uma cabeça, 2 olhos, e você parece que ele está falando a sua língua, porque você começa a realmente entender o que ele está falando.
Não quer dizer que em seguida eu já consigo falar tudo isso em alemão, mas já me dá a calma de eu entender o que ele está falando. E ele explica assim, que quando você vai aprender uma língua, se você se sente estressado, nervoso, ansioso, consequentemente a autoestima desce, a sua ansiedade sobe e junto com essa ansiedade sobe um filtro que chama filtro afetivo. O filtro afetivo é como se fosse uma parede. Então eu costumo dizer muito isso para o adulto. O adulto fala um pouquinho de inglês, vai para os Estados Unidos. E aí ele quer fazer uma pergunta simples, né? Onde é a Estátua da Liberdade? E aí ele vai para o cérebro dele procurar nessas gavetas o que ele aprendeu no curso de inglês dele lá com as gramáticas, tudo certinho. Então ele procura onde é WH. Então ele vai procurar a caixinha do WH, acha lá. Aí, onde é verbo to be. Aí ele vai procurar. Só que nesse tempo, que é muito rápido, para quem tá falando e tá ficando ansioso, ele começa a pensar, nossa, o Fernando vai achar que eu não sei falar. Ih, meu Deus do céu, ele tá esperando e eu não tô conseguindo. E aí sobe essa ansiedade, sobe esse filtro, a partir desse momento a pessoa não fala mais nada, e aí ela olha pro amigo ou pra pessoa e fala assim, desculpa, eu não falo inglês, fala você. Porque ele se bloqueia, é a hora que acontece esse bloqueio, por causa dessa ansiedade dele de ficar procurando tudo em caixinhas. Quando você trabalha por imersão, não tem caixa, justamente porque é tudo junto, misturado. Então, demora um tempo, mas você já começa primeiro a entender muito mais rápido o que as pessoas falam. Eu digo que em um mês, um aluno novo que chega lá, que nunca fez, na nossa metodologia, ou que nunca fez inglês, no primeiro mês ele fica um pouco... Mas é muito o falar, mostrar e fazer. Conforme você vai fazendo isso, ele consegue ir compreendendo, e conforme ele vai compreendendo, ele vai se arriscando. Aí, voltando à sua pergunta, não há idade para aprender. O que há é a coragem para tentar. Você precisa ter coragem e o esforço, né? Eu fiz uma conta rápida. A gente fica acordado uma média de 15 horas por dia. Considerando que a gente durma bem, né? 9 horas, não é o caso, mas 15 horas por dia dá 105 horas por semana. Um adulto faz aula 2 vezes na semana, 1 hora. São 2 horas. Isso é 2% da sua semana. Se você não se expuser para mais nada, você só vai na aula de inglês e saiu de lá, esquece, você vai demorar para aprender. Sim. Né? Porque se você pensar que uma criança ela passa 5 anos ouvindo português o dia inteiro, toda hora, de todos os jeitos, de todas as formas, e é aos 5 anos que ela já consegue se comunicar melhor, né? O adulto, ele, até por causa desses medos, pode demorar mais. Agora, se ele se expõe, se ele tem uma constância para fazer, que seja 20 minutos por dia, uma atividade em inglês, seja assistir um vídeo, seja gravar um áudio dele para ele mesmo, né? Lá na Influent a gente entrega para o adulto um planner com várias atividades muito legais e práticas que ele pode fazer e pode mandar para a gente dá um feedback para ele poder praticar. Né? Então, é mais ou menos isso. Não tem idade para aprender. Tem a decisão. Exato. A criança, ela não decide, é a mãe que decide. Mas quando ela tá lá, ela tá se divertindo, então ela aprende rápido por não ter medo. Mas o adulto, ele tem que ter o comprometimento, a constância e a disciplina para aprender qualquer coisa. E às vezes a necessidade, né? Porque às vezes a pessoa quer, obviamente, não é nem que goste, mas é uma necessidade para poder ter uma promoção numa empresa. A gente está aqui falando do litoral paulista, especialmente em Santos, né, para quem está nos assistindo de outras localidades, temos o maior porto, né, da América, ou seja, empresas do comércio exterior, né, temos empreendimentos de porte que vão começar aí, como o Túnel Santos Guarujá, de uma empresa portuguesa, né? Tem a sorte de ser uma empresa portuguesa, mas é claro, você tem uma gama enorme aí de oportunidades. E aí entra aquelas questões, né, professora, questões técnicas. Isso acontece muito, palavras técnicas. Quando eu trabalhava há muito tempo, numa empresa de navegação, tinha que aprender o que era parafuso, o que era, né, essas palavras assim,
de uma embarcação, porque a gente trabalhava e tinha lá o estoque. E do estoque tinha as palavras em inglês, que eram totalmente diferentes do coloquial. São específicas. Isso acontece muito também pelas nossas características aqui na região. Muitos profissionais que atuam, especialmente no comércio exterior, acontece muito disso também? Acontece, e a gente tem daí cursos curtos ou longos específicos para a área. A gente faz o que a gente chama de tailor-made, na medida, né? O inglês na medida do que o aluno precisa. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 arquitetas que são brasileiras, moram nos Estados Unidos e fazem aula conosco online para essa área delas, para ajudá-las. Eu tenho uma médica que mora no área de sul, medicina. E que faz aula conosco também para a área médica. Aí tivemos alunos de comércio exterior também que precisavam. Isso a gente consegue fazer, daí é uma coisa mais específica e tem um mais modelo. exclusiva também, né? Porque... Agora, o que acontece é que normalmente essas pessoas, quando vêm nos procurar, elas têm pressa. Senão eu não consigo aquela vaga. E aí... Eu não costumo prometer nada, porque aprender... É como o nutricionista, ele não vai prometer para você que você vai emagrecer, porque esse trabalho de emagrecer é seu. Claro. Né? O trabalho do nutricionista é te dar as ferramentas. É a mesma coisa conosco. E normalmente, quando a pessoa vem procurar, ela tem essa dificuldade de entender que isso é um processo, não é uma receita ou um pó mágico, né? O que a gente consegue ajudar, por exemplo, eu tive que ele foi meu aluno, ele voltou agora há pouco tempo, porque ele ia fazer uma entrevista. Então, nós fizemos umas aulas voltadas para entrevista em inglês, para ajudá-la. A gente dá todas as dicas de como responder, o que responder nas perguntas mais comuns, dá uma reciclada no vocabulário, para a pessoa poder fazer a entrevista. É uma coisa pontual. O melhor seria as pessoas já irem se preparando, né? Começou o ano, falei, vai que no meio do caminho aparece uma vaga. Não, você quer fazer você falou aqui de Santos, tem navios que chegam aqui. Eu, por muitos anos, dando aula de inglês, eu fui guia de navios aqui só para estrangeiros. Na área do turismo? Área do turismo, e eu fazia todo o City Tour em Santos e São Paulo. Porque eu falava inglês. Né? Então, sempre tem muito mais oportunidade para quem fala inglês, e mais ainda para quem fala inglês e uma terceira língua. Hoje, não falar inglês te coloca atrás em muitas situações. Atrás em salários, os salários são menores. Né? Qual percentual? 30%? 30%, né? Até 30%. Né? E saiu agora uma pesquisa que o Brasil... entre todos os países que falam inglês como segunda língua, ficou em 76º. Nossa. Atrás de vários países que, assim, a gente sabe que tem condições piores do que a nossa, né? Hoje a gente tem várias escolas que oferecem o contraturno bilíngue, tem vários cursos de idiomas, mas a gente tem por volta de 3 a 5% de brasileiros que são realmente fluentes no idioma. Só 3 a 5%? É muito baixo. É baixíssimo. É muito Até baixo. Para potencial, né, especialmente dos jovens, né, o futuro aí também nesse sentido, né, porque 5%... É muito importante que as pessoas olhem. É a língua universal, né? Não sei se um dia, não sei se a gente vai estar aqui, outra língua vai superar, né? Mas dizem que é o chinês, o mandarim. O mandarim, né? Mas talvez, eu não sei se eu vou estar aqui para ver isso. O mandarim dizem que está crescendo. A senhora sugere também? A senhora falou a terceira língua, a senhora sugere... Se o jovem fala o espanhol... Por causa da facilidade, do Mercosul, onde nós estamos, e nós temos professores que dão aula de espanhol. Temos procura para português para estrangeiros. Também temos tem isso, também, Que nem essa empresa portuguesa, não digo os portugueses, mas certamente vai precisar de mão de obra de outros países, porque é uma obra inédita no Brasil. Estou falando do túnel especificamente. Quem sabe vão alguns engenheiros lá. Estaremos lá esperando. Temos português para estrangeiros e o nosso plano é futuramente ter o mandarim lá. Eu acho que o mandarim é uma língua que vai ser muito necessária, principalmente pelas
pelos contratos comerciais, né, que a gente tem e que eles estão dominando, né? Então, questão de... eles têm essa força. Não questão de mais algumas décadas. Não adianta negar uma realidade, né? Os números estão mostrando isso exatamente. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre aprender o novo ano, quem sabe aprender ou rever uma nova língua aí, oportunidades que podem surgir nesse novo ano aí, né? Às vezes um novo emprego, né? Um novo relacionamento também, hoje com o mundo digital aí, por que não também? Com a professora Silvia Merit Sirdal, certinho, né? Especialista em educação bilíngue aqui, ela é pós-graduada também em educação multilingüe também, está dando uma aula, literalmente uma aula especialmente para você aí que está pensando aí em aprender ou rever aí a nova língua. O senhor tinha comentado no bloco anterior, professora, que a respeito das entrevistas, e é claro, novo ano as pessoas falam, puta, tá na hora, ainda mais com a geração Z. Geração Z, ela está no emprego e já está pensando já ir para o outro, né? Isso é fato, né? A geração Z é assim, né? E millennials, enfim. E aí, obviamente, a questão no mundo globalizado que a gente está vivenciando, saber uma nova língua é fundamental, como a senhora comentou. Como é que se porta, especialmente quando se depara com, às vezes, uma entrevista que você vai
porque nem só comentou da escola, chega, a pessoa abre a porta, já começa falando inglês, enfim. E às vezes, dentro de uma empresa, numa multinacional, primeiro ela tem que conhecer a empresa, conhecer a história da empresa, né, o que ela produz e tal, na hora se preparar para fazer a entrevista. Quais são as dicas aí, especialmente se você precisar, num determinado momento, falar assim, você sabe falar inglês? Às vezes a entrevista está em português, mas às vezes vamos testar mesmo, você sabe o que fazer. E aí a pessoa entra no desespero. Já aconteceu? Isso acontece muito, né? As pessoas põem inglês avançado. E acontece, inclusive, quando a gente entrevista professor lá. Aparece inglês avançado. E aí você vai conversar com a pessoa e você vê que não é tão avançado assim. Ainda está na terceira marcha. Ainda velocidade acontece muito. 30 por hora. Tem até propaganda, às vezes, brincando sobre isso, né? Eu acho que se você vai fazer uma entrevista em inglês, a primeira dica é conheça a empresa que está tentando te contratar. Exatamente. Então, conheça tudo que ela faz, tudo, como eles pensam, o que eles... qual é a missão, a visão da empresa e o cargo que eles estão contratando. Normalmente, na descrição do cargo, vem lá dizendo o que eles estão procurando, a pessoa. Você precisa conhecer tudo isso, porque as perguntas que eles vão fazer é justamente para avaliar se você é a pessoa com o perfil que eles estão procurando. Então, eu costumo brincar com os alunos, quando a primeira coisa que ele pergunta é, me fala um pouco de você. E as pessoas acham que é para contar a vida delas fora do trabalho. Não é, eles querem saber, me fala um pouco de você profissionalmente. E nessa hora você já começa a mostrar que você sabe quem é a empresa e o que eles querem, porque você vai falar de você tentando associar as suas características, o que você faz ou o que você já fez, com o que eles estão procurando, né? Uma dica também é sempre terminar a hora que você deu a sua resposta com uma pergunta, para mostrar que você... alguma pergunta relacionada com o que eles estão procurando, porque mostra que você sabe quem eles são e que você tem interesse. Depois eles costumam pedir para você dizer seus pontos fortes. De novo, tente tirar os seus pontos fortes que estejam alinhados com aquelas características que eles estão procurando. Trabalho em equipe. Isso, e normalmente na descrição tá lá, uma pessoa proativa. E quando eles perguntam sobre as suas fraquezas, não fala de fraqueza que pode te prejudicar, mas quando você... Aí é uma dica legal, quando você vai falar da fraqueza, você fala de algo que não vá atrapalhar o trabalho que você vai fazer, comprometer, mas já dizendo qual é a solução que você está dando para que aquele problema esteja solucionado. Então, eu tenho dificuldade de passar de um projeto para outro porque eu me apego, né? Isso não é um problema, mas pode ser um problema porque você demora para entregar o projeto. Mas eu já estou me comprometendo e controlando para entender que o projeto tem que durar tanto tempo e concluir e passar para a próxima fase. Então, você sempre vai dando uma solução. Rubem Alves falava, quando critica, a gente tem que anunciar. Então, quando nós falamos de algo ruim sobre nós, a gente também tem que anunciar a solução. Depois eles perguntam por que você gostaria de trabalhar aqui. Essas são perguntas mais comuns. E aí é a hora que você também vai colocar ali na mesa tudo que você sabe sobre a empresa e como isso é bom para você, ou vai ser desafiador para você, ou pode te ajudar a crescer enquanto profissional. Então, essas são algumas das dicas que a gente vai dando já até com a construção. Hoje, muitas pessoas, quando falam inglês, elas podem até ser boas na leitura, na escrita, que é o que 90% dos casos dos alunos que já estudaram falam para nós. Quando eles vão nos procurar, eles dizem, eu entendo tudo, leio bem, escrevo bem, mas na hora de falar eu travo. Justamente por causa daquela história das gavetinhas que eu fico procurando. Porque isso daí é algo mais comum do que a gente possa imaginar, muito, né? Porque ele sabe tudo, mas ele não praticou a fala. Trava. E aí as pessoas acham que podem pôr que são fluentes, ou intermediário, ou avançado, mas na hora da entrevista pessoal já tem o estresse,
você estar nervoso, até na sua própria língua. Claro. Imagina você ter que pensar numa segunda língua. Exatamente. Então, é muito importante que as pessoas se preparem, porque isso vai dar confiança. E a confiança é que vai ser o diferencial ali para você fazer uma boa entrevista ou não. E isso não precisa ser só em inglês. Você tem que se preparar, inclusive, para fazer uma entrevista em português. Claro. Né? Eu vim aqui hoje, você está conversando comigo, eu me preparo. Apesar de ser um assunto que eu gosto e que seja uma paixão para mim, eu sempre me preparo para entender como que eu vou falar. Então, é muito importante. A gente faz essa preparação. O tempo de preparação vai depender muito do aluno, do que ele tem de demanda e do que ele tem de conhecimento, né? Mas a gente vai preparando. O mesmo vale, é claro que outra, mas assim, para concurso público, por exemplo, que aí em inglês é instrumental. É instrumental, né? Como é que funciona e quais dicas que alguém que vai prestar concurso público, quais dicas que devem, né? A gente tem agora período eleitoral, então a gente sabe que tem as limitações, por causa, especialmente da União, tivemos, né, o grande concurso que foi no ano passado, mas assim, como é que funciona, assim, quais são as dicas, porque dependendo do que você vai, por exemplo, você vai ser concurso para professor de inglês, obviamente isso aí tem um peso importante na prova, né? Quais são as dicas aí que a senhora pode dar nesse sentido? Então, aí é um trabalho feito com a leitura e a compreensão, né, da leitura. Como normalmente esses concursos têm tempo, você tem um tempo para responder e tudo, a gente trabalha muito técnicas de scanning e skimming, que é você lê a pergunta e você procura no texto. Você não perde tempo lendo o texto todo e tentando entender, porque não vai te ajudar. Então é o scanning, você procura, escaneia a pergunta, tenta compreender, a pessoa pelo menos tem que ter uma compreensão de inglês, e aí vai procurando no texto para poder responder. Essa é uma das dicas. Lógico, de novo, a pessoa tem que ter uma base de inglês, porque eles normalmente são textos relacionados àquilo que eles estão aplicando no concurso. São textos às vezes um pouco mais densos, com palavras um pouco mais complicadas, então a pessoa precisa ter um conhecimento, uma base de inglês. Pode dar sorte de passar sem saber nada, mas não garante. Às vezes garante em outras disciplinas, né? Mas normalmente nesses concursos você não pode zerar. Não pode zerar, você pelo tem menos. Alguma tem que acertar. Em último caso, marca tudo na mesma letra. Na mesma letra, a probabilidade da letra A, pelo menos, cair em algum momento das 10, uma pelo menos vai fazer aí, não é o ideal, mas enfim. Isso vale também para quem vai fazer, por exemplo, mestrado e doutorado, especialmente em universidade pública. Sim. O pessoal procura, porque você tem que fazer uma segunda língua ou terceira, se for um doutorado, né? Sim, eles procuram, a gente tem também, é a mesma coisa, é um inglês instrumental também, e é a mesma dica, né? Você tem que ter uma base, não tem prova oral, mas você tem que ter uma base para compreender um pouco do que você está lendo, porque senão você vai procurar só as palavras, mas não quer dizer que você vai achar a resposta correta. Eu acredito que também a gente precisa treinar muito inferência. Isso é uma coisa que a gente não faz muito na compreensão de texto em português. Em inglês, principalmente quem vai estudar fora, vai prestar um SAT, um TOEFL, ou mesmo o Cambridge, eles trabalham a leitura, a compreensão de texto muito para além do que está no texto, mas nas entrelinhas. Então a inferência não é o que está escrito, mas é o que você consegue supor do que está sendo contado ali, você consegue tirar as suas conclusões. Então ele exige um pouco mais. Quando é esse tipo de prova, é um pouco mais difícil só você escanear. Você tem que fazer tem que ter esse pensamento, esse raciocínio sobre o que você está lendo para tirar do contexto a resposta. Mas é muito interessante. Isso é uma técnica muito comum nas provas para quem vai para os Estados Unidos. Eles trabalham muito com inferência. Muito bem mesmo. E aí, professor, é claro, pegando até o gancho, antes da gente ir para o intervalo, quando eu falo passar rápido, por exemplo, eu particularmente, aulas online e aulas presenciais. É tudo igual.
Não é tudo igual, né, professora? Não. Sim. Depende da situação. Eu acho que assim, a aula online, ela é para quem não tem a opção do presencial. Ou porque quer fazer aula conosco e mora fora, como nós temos várias pessoas morando fora do Brasil, fazendo aula conosco e morando fora de Santos. Ou porque você tem que fazer num período que você não consegue se deslocar. Mas lá na Influent a gente não dá aula online para menores de 14 anos. Porque eu não acho que seja bom. Pedagogicamente falando, as crianças já têm o tempo de tela delas e é muito fácil você se distrair. No presencial você está mais focado, você mantém o foco maior, você está socializando com outras pessoas. Isso é muito importante. Agora, para o adulto, eu penso a mesma coisa. Eu já fiz aula online e faço muita aula presencial. A gente perde o foco. Se você está em casa, aí um filho... Toca a campainha. Um filho está brigando com o outro, gato você que está passa. ouvindo. Você fica preocupado com tudo que está à sua volta. E se você está dentro da escola, o que está acontecendo, você pode até se distrair, mas não é um problema seu. Você não vai se incomodar como você se incomoda na sua casa. Hoje mesmo eu fui fazer uma chamada online, o tempo inteiro estava entrando gente na minha sala. Isso me desconcentra, porque as pessoas abrem a porta, eu tenho que olhar para a pessoa. Então, não é a melhor solução, mas ela é a melhor solução se for a única solução. Sim, às vezes a pessoa está no interior, está no outro país, aí não tem alternativa. Eu tive um aluno que é corredor de Stock Car, que ele começou com a aula online, mas ele não conseguia se concentrar na aula online, justamente por isso, porque a filha vinha, aí não sei o que, aí ele se distraía. Aí ele falou para mim, teacher, a gente pode fazer aula enquanto eu estiver dirigindo? Não correndo. Dirigindo em São Paulo. Em São Paulo. Saindo de um lugar para o outro. Sim. Aí ele me ligava. Antes dele sair com o carro, ele ligava a câmera. Aí deixava o celular lá e ia conversando. Ele já fala inglês, então ele só queria praticar. E a gente ia conversando durante o percurso dele, que demorava ali meia hora. Ele ficava meia hora, acho que ele chegava antes em casa e ficava dando volta no quarteirão para dar a meia hora dele. E a gente conversava e ajudou muito, porque ele estava focado em dirigir e conversar comigo, que é o que a gente faz, né? Às vezes a gente está dirigindo, está conversando com um amigo no lado do carro. E tem uma explicação para isso, né? Eu falo que falar uma língua é uma habilidade motora, igual a dirigir um carro. Toda vez que eu entrevisto um aluno novo, eu faço essa pergunta. Você lembra da sua primeira vez que você foi aprender a dirigir? Quando eu lembro, eu tenho uma reação física. Eu sinto frio na barriga igualzinho a primeira vez. Que eu olhei para o carro e eu falava para o meu pai, eu não vou aprender a fazer isso, porque é muita coisa. É muita informação. Ainda mais a gente que não tem carro automático, né? Naquela época não tinha. Pisa na embreagem, pisa no acelerador, olha nos 3 espelhos para não matar alguém, aí solta o pé da embreagem. Engata a marcha, vai tirando o pé da embreagem, vai acelerando, não pode tirar muito rápido, senão morre, não pode tirar devagar, senão canta o pneu. Eu falava, é realmente muita informação. E por muito tempo era uma coisa muito mecânica para mim. Aí esquecia, aí o carro morria, ou eu não soltava a embreagem e saía cantando pneu, ia passar do lado do ônibus, eu achava que o carro não ia caber, porque a gente ainda não tem isso de forma automática. Depois de um tempo, hoje, mas depois de 1 ano, 2, eu entro no carro e já não penso mais tudo que eu tenho que fazer e estou fazendo outra coisa, ou conversando com alguém, ou pensando, eu preciso ir no mercado, eu preciso comprar isso, Hoje o jovem atende o telefone, tem jovem que faz, não faça, ainda grava, dirigindo, né? Mas consegue até de bicicleta, professor. Eu também não entendo como eles fazem isso. Consegue gravar com bicicleta andando no meio da rua. Não é? Mas é porque essa parte da direção já ficou fluente no nosso cérebro. O que faz a gente conseguir chegar na fluência dirigindo, mas breca as pessoas para chegarem na fluência de falar inglês? Porque o processo é exatamente o mesmo, acontece da mesma forma no mesmo lugar. Você começa a falar inglês, você fala de forma mecânica, I want... então você vai... que são esses breaks que a gente dá dirigindo.
E por que a gente não chega na fluência? Muitos não chegam na fluência. Quando você está dirigindo, provavelmente, eu já fui atropelada dirigindo, um moço atravessou a rua correndo, fugindo de alguém e bateu no meu carro. Eu já bati o carro, mas eu não parei. Isso não me causou um trauma, um medo de parar de dirigir. Eu continuei dirigindo e hoje dirijo bem, espero. Mas eu continuei dirigindo. Porque eu não fiquei com medo do que os outros iam achar. Vão achar que eu não sei dirigir, vão me chamar de barbeira. E daí? Né? Continuei dirigindo, já devem ter me chamado de barbeira. Tudo bem, você continua e você melhora. Quando você começa a aprender uma língua, você começa a ficar com medo do que os outros vão achar. E aí, na primeira vez que você tem uma derrapada, que você fala errado, ou que você não consegue falar tudo, você bloqueia. Quando você está dirigindo, você dirige praticamente todos os dias. Né? Você sai, nem que seja para dar dali na padaria, mas você dirige um pouquinho. Então, você está praticando com constância. Quando você fala inglês, você só fala aquelas 2 vezes da semana. Você não está praticando. Então, toda vez que você vai começar, eu fiz aula na terça, vou fazer aula na quinta. Depois eu só vou fazer aula na terça. Eu tenho que pegar no tranco de novo. Então, a diferença, por que a gente fica bom? Andando de bicicleta, né? No começo é de rodinha, depois o pai tira a rodinha, segura. Quantos tombos a gente não leva? Mas a gente sobe de volta. A gente anda de novo. Até ficar bom, até chegar. Eu não cheguei nessa parte, na parte que a pessoa anda sem as mãos. Eu queria muito, não consegui. Mas quem treina, consegue. Né? Por que a Raíssa Leal consegue fazer tudo aquilo no skate dela? Porque ela faz. Ela vai treinando, vai treinando. O inglês é a mesma coisa. Quanto mais você treinar e mais você se expuser, mesmo com vergonha, mais você fica melhor. E aí no presencial você tem isso muito mais do que no online. No online você acaba perdendo um pouquinho. Ótimo. E você tem essa convivência com os colegas, com os professores. Você vê o erro do outro e aprende. Exatamente. Às vezes tem intervenção que foge, né, do tradicional, né? Porque é só você, basicamente, ou então às vezes você também, às vezes, fecha a câmera para não ter vergonha, também tem isso, né? Também tem isso. A pior coisa que tem, o professor está do outro lado e está tudo apagado. Né? É horrível isso daí. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no último bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com.
Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Poder te entender, sem você ter alguém ali intermediando a sua conversa, te dá a liberdade. Não tem maior liberdade do que você poder se comunicar, entender e ser entendido. E os esportistas, eles têm essa chance muito grande de serem realocados para outros países, que às vezes nem é da língua inglesa, mas Sim. o inglês vai facilitar esse trânsito deles nesse novo país, para se conectar com outras pessoas, muitas vezes num time de futebol com pessoas de tantos países, vai ser o inglês a língua comum ali para eles. A gente não tem jogador de futebol ainda, se tiver algum jogador querendo aprender, a gente vai ficar muito feliz, mas nós temos bailarinas. Também. Temos várias alunas que são bailarinas, que estão agora em fase, inclusive, de apresentação, e que tem o sonho de dançar balé fora, de dançar balé com alguma companhia de balé grande, e por isso elas investem, né, na língua inglesa, porque normalmente ou vai, né, na companhia russa ou Sim. na companhia da Inglaterra, né, ou alguns vão até para os Estados Unidos. Então elas têm investido muito nisso. Aprender uma segunda língua, principalmente o inglês, de novo falando, é um caminho sem volta. Né? Você está falando da Copa do Mundo, eu trabalhei em 3 Copas do Mundo, falando inglês. Porque eu falava inglês, trabalhei na Copa de Paris, na Copa da Alemanha e na Copa da África do Sul, daí eu me aposentei. Você trabalhava como tradutora? Isso, eu ia acompanhando grupos de empresas. Empresas. Eu ia acompanhando algumas empresas. Esse ano, então, sem chance? Não. Chega. Não quero mais. Já contribuiu muito. Já, Mas, assim, falar inglês me trouxe muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Abriu portas para mim e me deu experiências, me proporcionou experiências que eu não teria tido se eu tivesse seguido as minhas outras profissões, né? Eu me formei em publicidade e propaganda primeiro, depois eu fui dentista, 21 anos. 20 anos como dentista? Fui, mas sempre dando aula de inglês. Eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos. E sempre continuei dando aula de inglês, mesmo durante as minhas formações e os meus outros trabalhos. Porque eu vi ali, primeiro, a chance de transformar a vida de outra pessoa. Né? A educação, o educador, ele transforma quando ele é muito bom. Sim. E quando ele não é muito bom, ele deforma. A gente costuma dizer isso. Então, de ver as vidas transformadas, porque as pessoas conseguem falar uma outra língua, conseguem ter experiências incríveis como eu tive. Então, eu sempre vou advogar a favor das pessoas melhorarem. E falando inglês, eu pude, então, estar em outros países, conhecer outras pessoas, culturas, montar o meu negócio, que hoje é a minha paixão. Né? Desde 2011 a gente montou a Odontologia? Eu parei em 2018. 2018. Mas o Influent, a gente começou em 2011 servindo escolas que queriam ter um programa bilíngue. Então eles chamavam na época Influent Kids. E a gente esteve em várias escolas, em Santos e em São Paulo. E depois os pais dessas escolas começaram a me pedir aula. Então eu resolvi transformar. Eu falo que o Influent Kids cresceu e virou Influent People porque passou a atender todas as idades. E aí a gente, então, abriu a primeira sala, onde era o meu antigo consultório, em 2018, e começou a dar tão certo que a gente mudou para uma casa. Hoje, uma casa grande, com espaço, com quintal para as crianças brincarem, então elas não ficam presas dentro da sala de aula.
De 3 a 14 anos são 5 horas semanais, então eles têm bastante tempo, diferente dos cursos que normalmente é 1 hora, 2 vezes na semana, nós somos 2 horas e meia, 2 vezes na semana, o mínimo, pode até ser mais. E são aulas muito mãos na massa, então tem aula de culinária, aula com música, nós temos professores de inglês lá que são professores de teatro, então trabalham com essa parte do corporal, a gente desenvolve habilidade motora, a gente tem uma parte de ajudar na transição para a alfabetização, então as crianças que estão sendo alfabetizadas na escola em português, a gente ajuda para que elas também consigam aplicar o que elas estão aprendendo pro inglês. Então é uma proposta muito legal e que eu acho que abre portas. O nosso slogan é uma frase de um filósofo alemão que diz que os limites do seu mundo serão os limites da sua linguagem. Então, quanto mais você souber falar e se comunicar, maior os seus limites do mundo. E eu vivi isso na pele e sei que realmente é isso mesmo. É uma mudança importante, hein? Uma mudança de transformação. Desconhecia aí, né? É mais fácil aprender do que fazer um canal. Não, é muito mais divertido. Eu larguei a odontologia porque eu digo que eu gosto muito de falar. Já deve ter percebido, né, Fernando? E na odontologia era muito solitário, porque era eu e o paciente e ele não conseguia me responder. Não tem então, eu acabei desistindo, indo para a educação. E o paciente desesperado, nervoso, quando ouve o barulhinho da boca nesse sentido. Professor, no final mesmo, mas eu ia perguntar, com as novas tecnologias, a questão da inteligência artificial é uma realidade. Né? Hoje você coloca no celular lá e aí ele te fala em línguas que você coloca. Qual é esse desafio, né? Nada como um professor, né, do que a máquina, mas como que é esse desafio aí dentro dessa realidade que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Então a inteligência artificial hoje, daqui a pouco não precisa mais do tradutor, né? Porque daqui a pouco você bota a televisão, já aparece, enfim. Como lidar com isso tudo, professora? Olha, eu não sou contra a inteligência artificial. Eu acho que ela está aí, é uma realidade, a gente não vai poder mudar. Então, a gente tem que saber como usar e ensinar os nossos alunos a como usar. Eu não sou a favor de prova, tanto que na Influent People não tem prova. Né? A gente não usa nem livro didático. Porque eu acho que a prova, ela coloca todo mundo dentro do mesmo molde e considera que todos partem da mesma partida e criam o mesmo percurso, e não é verdade. A gente tem alunos que já tiveram experiência com a língua e alunos que nunca tiveram. Eu não posso julgar todos iguais. Claro. E a inteligência artificial, o maior problema dela é que os alunos estão usando isso como fonte para colar e não para aprender. Perfeito. E aí cabe ao professor a fazer uso dessa inteligência artificial, transformando a função dela como um lugar de pesquisa, como era a enciclopédia. Né? Então, deixa o aluno usar para pesquisar, mas depois pede para ele resumir o que ele entendeu. Porque o que importa é se ele aprendeu. Como ele aprendeu, não vai fazer nenhuma diferença, né? Quando eu era moça, eu morria de medo de colar, porque eu achava que estava estampado na minha cara. Mas eu preparava a minha cola. E o meu preparar a cola era escrever tudo que eu queria pesquisar, mas eu deixava no estojo e não abria porque eu morria de medo. Mas eu conseguia me lembrar daquilo que eu havia escrito, porque eu havia feito aquilo. Então, aquilo tinha sido uma forma de aprender para mim. Eu acho que é isso que as escolas precisam fazer, ao invés de temer e proibir, porque tudo que é proibido a gente empurra os jovens mais para perto. É trazer para perto e falar para eles. Então, vamos criar uma regra de como nós vamos usar a tecnologia. Como isso vai nos ajudar, porque não tem problema. No caso de emprego, eu falo isso, ninguém vai precisar fazer prova escrita para emprego, porque você vai poder fazer o seu e-mail e passar numa inteligência artificial e pedir para ela, melhora para mim. Sim. Tá tudo certo. Agora, você vai precisar, ela não vai melhorar a sua fala. A inteligência artificial não vai. Ah, mas tem aplicativo. Tem. Se a pessoa não for muito disciplinada, ela não vai aprender com o aplicativo. Ela vai fazer 1 semana, 2 semanas, na terceira ela já não vai fazer.
Então, você tendo o compromisso de ir numa escola ou de ter uma aula de alguém físico te esperando, vai fazer com que você tenha um compromisso maior do que se você usar um aplicativo. Mas eu sempre recomendo que os meus alunos usem aplicativos para treinar após a aula. Nós teremos, agora em janeiro, está começando o nosso aplicativo, a nossa plataforma, que vai trazer mais ferramentas para esses alunos poderem usar fora da sala de aula. Porque é isso, essas ferramentas são ótimas. Pode usar a inteligência para traduzir, para você falar com a outra pessoa. Pode, mas fica mecânico, perde toda a emoção que a comunicação nos permite aqui conversando. Né? Você podia ter feito a entrevista comigo por telefone, não seria igual. Ou ter me mandado as perguntas, eu te respondia em áudio, você não, ou respondia escrito, e não seria a mesma coisa. Quando a gente recebe mensagem por escrita no WhatsApp, muda. Você não sabe nem se a pessoa está querendo dizer aquilo com a entonação que você imagina. Sim, claro. Então pode até sair. Até pode sair. Existem, às vezes, uma má interpretação. Mal entendido. Mal entendido. Então, assim, a tecnologia não é a vilã, mas ela não é a protagonista. O protagonista é o aluno e a aula que ele faz ali, o esforço que ele coloca. Perfeito. É insubstituível, essa que é a verdade. Professora, queria agradecer muito a sua participação, sucesso aí dentro do Influent People também, né, com um novo aplicativo sendo lançado também, né, tem nas redes sociais também. Qual é o endereço nas redes sociais? @InfluentPeople. Aí tem um tracinho. Tudo junto. Influent People. People tá lá, aprenda inglês aí. Fica na Rua Goiás 148, uma quadra antes de chegar na costa. Na costa. Então tá bom. Então, professora, muito obrigado. Um feliz início de ano também, que já estamos começando o ano também. Queria agradecer muito a sua presença, agradecer a sua participação e agradecer você, internauta, telespectador, ouvinte, que nos acompanhou mais um Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia. Você pode conferir a entrevista nas nossas redes sociais e reprise 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.